Olá, eu sou a Andressa Canejo e a gente está começando hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a área das relações internacionais. Hoje eu estou aqui com a coordenadora do nosso curso de Relações Internacionais, a professora mestre doutoranda Luísa Biso Afonso, e com o professor mestre doutorando Tiago Salles, para a gente falar um pouquinho como vai ficar essa área das relações internacionais pós-pandemia. E aí eu começo perguntando para vocês, a gente está vivendo uma série de transformações por conta da pandemia e certamente a área de relações internacionais está diretamente ligada a isso. Aí eu pergunto para vocês, a gente está entrando numa nova era? Com certeza, a gente não vai voltar para o que a gente conhecia como normal. Acho que tanto nas relações sociais, nas relações pessoais, cotidianas, ainda mais quando a gente for falar no cenário internacional. O cenário internacional, então, totalmente modificado, né? A gente está vendo aí o papel hoje das organizações internacionais, um movimento cada vez maior no mundo também, né? A gente está vendo os levantes populacionais, né? A globalização, como a gente mostra o papel cada vez mais importante da internet. Então, é uma nova era, né? Não sairemos os mesmos, né, depois dessa pandemia. Isso, né? Eu concordo com o que a professora Luísa comentou agora, né? Dificilmente a gente vai voltar, né, a um cotidiano igual ao que a gente tinha antes, no começo do ano, né? Nas relações internacionais, mais especificamente, existe uma tendência crescente, né, de desvalorização do multilateralismo, né, como uma forma de solução de controvérsias, né, de diálogo, de cooperação entre os países. Existe uma tendência crescente a movimentos de xenofobia, né, e isso é algo que a gente pode debater um pouquinho mais à frente, né? Existe também um impacto muito grande no setor privado, né? Mesmo nas grandes empresas transnacionais, né? Acredito que nós todos termos, né, obrigatoriamente migrado para um sistema à distância de trabalho, né, aqueles que não são considerados trabalhadores essenciais, isso, sem sombra de dúvida, vai se manter, né, vai se perpetuar. Eu acho que existe uma tendência a gente cada vez mais trabalhar de casa, com todos os impactos, né, que isso traz para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né, para as empresas, para as famílias. Então, em qualquer esfera que você olha, né, pode ser a esfera individual, a esfera das instituições do Estado, a esfera das relações internacionais, a gente certamente terá grandes mudanças. Quando você fala de impacto, até eu queria perguntar para vocês, a gente vê mais do que nunca o quão o mundo é globalizado diante desse cenário da Covid. E isso fica muito evidente o impacto que isso traz, não só no setor público, mas no setor privado. Como que eles estão reagindo? Muitas empresas, né, têm adotado a medida de autorizar os funcionários, né, e manter as suas atividades à distância, tá? Isso já tem alguns estudos que têm apontado, né, os impactos disso sobre a eficiência do trabalho, a produtividade, né, e também sobre a saúde mental dos trabalhadores, né? Então, essa tendência, né, uma forte tendência que as empresas têm apresentado é essa, né, uma mudança na forma de se trabalhar, tá? Para além disso, há um movimento, ainda que incipiente, tá, de reforço dos nacionalismos, né, em todo o mundo, né? Isso é um movimento que a gente tem aqui no Brasil também, mas é muito forte na Europa, é muito forte nos Estados Unidos, e isso, sem sombra de dúvida, impacta na capacidade que as empresas vão ter de se deslocar de um território para o outro, né? Essa facilidade que a gente observa desde os anos 90 até hoje, isso, sem sombra de dúvida, também vai haver uma redução por conta desse ressurgimento de um nacionalismo um pouco mais exaltado. Eu concordo com o Tiago, que é também paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que a pandemia enfatizou a necessidade de cooperação internacional
no setor público, no setor privado, né? A gente vê aí a questão de troca de conhecimento, né? A troca de pesquisas em conjuntas, tanto pesquisas públicas quanto pesquisas privadas, né? De órgãos privados. A gente também vê aí uma necessidade de cooperação internacional, desde troca de aparelhos, né? Como a gente falou, de respiratórios, até mesmo investimento nos outros estados para pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, uma área cada vez crescente. E o que é paradoxal, que a pandemia, né, deixou isso bem evidente, essa necessidade dessa cooperação internacional, que é uma realidade, e os movimentos nacionalistas que o professor Tiago acabou de ressaltar, porque é isso, né? A gente fala que a globalização e a pandemia deixa muito claro, né, que a globalização mostra que, embora a gente tenha as fronteiras políticas bem delimitadas, né, os mapas bem colocados, na verdade, o que acontece do outro lado do mundo afeta diretamente a gente, né? Então, a gente vai ver que a globalização, a pandemia, as relações internacionais, elas trazem essa questão de, ao mesmo tempo, a valorização do local. E a gente fala que é um movimento muito binário, né? E o mundo está muito binário, né? O mundo está muito polarizado. E a gente percebe que realmente fica de um lado a balança da cooperação internacional, mostrando sua relevância, e do outro lado os grupos resistindo, eu acho que de forma até mesmo com pouco sucesso, né? Tentar resistir aos efeitos da globalização. Então, acho que a pandemia deixou bem evidente isso, a necessidade da cooperação internacional, apesar dos nacionalismos, dos movimentos mais conservadores, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Até quando você falou em polarização, eu até ia perguntar isso para vocês. A gente vê que a gente vive num mundo muito polarizado, né? E isso ficou muito evidente na pandemia com ataques a outras culturas, não que não tinha antes, mas ficou muito claro isso agora, como o ataque à China, que é o berço do coronavírus. O internacionalista, ele tem um papel crucial para contribuir positivamente nessas questões? Sem dúvidas, né? O internacionalista, o grande objetivo é ter uma formação multidisciplinar, né? A gente sempre fala isso, ressaltando política, economia, cultura, né? O professor Tiago, ele estuda cultura, ele sabe bastante da importância dessa questão, e a gente está vendo aí a sinofobia, né? Que seria a xenofobia aos chineses, que já existia. Eu acho que é algo natural, ainda mais uma nação que tem crescido dessa forma, né? A China é cada vez mais presente nos outros estados. A gente vê também institutos culturais chineses, né? As empresas chinesas, o mercado chinês. A gente fala muito que o Brasil perdeu muito mercado no continente africano, competindo diretamente com as empresas chinesas. Mas a realidade é que a China, pelo menos para o Brasil, né, para muitas nações, é o nosso principal parceiro comercial. E eu acho que é função do internacionalista quebrar esses estereótipos, ter uma visão para além dessa visão estereotipada, xenofóbica, né, sinofóbica, como as pessoas colocam hoje, até porque nós temos que ser pragmáticos, né? É nosso principal parceiro comercial, é o país que mais compra do Brasil, é o país de quem a gente mais compra também. Então, romper com essa imagem é um papel do internacionalista. Exato, né? Complementando um pouquinho o que a Luísa colocou, né? A formação que a gente busca dar, né? Aqui no Brasil para os internacionalistas, né? Ela, além de ser multidisciplinar, como ela colocou, ela também tende a ser interdisciplinar. E isso significa você compreender, por exemplo, que a política externa ela trabalha, né, ou lida com questões econômicas, culturais, né, uma espécie de prisma, né, onde você tem que observar diferentes aspectos para se posicionar no campo externo. Tá? E no mundo que a gente vive atualmente, né, com a ascensão da China, uma ascensão muito forte, né, que já vem de muitos anos, né, um crescimento econômico bastante acelerado, agora, evidente, por conta desse problema do corona, vai haver uma desaceleração, mas até ano passado eram quase 30 anos de crescimento econômico contínuo, né? Uma presença cada vez maior das empresas chinesas, uma empresa cada vez maior das burocracias que o Estado chinês possui aqui no Brasil, e isso, em certa medida, despertou algumas contradições, né, no posicionamento brasileiro. Tá? E o aluno de relações internacionais, o formado em relações internacionais, ele
precisa estar habilitado, né, necessariamente, para lidar com essas diferentes culturas, com essas diferentes perspectivas, com essas ascensões, né, países que ascendem e declinam no sistema internacional. Então, e para isso, é super importante que ele tenha, ou que ele se desfaça, ou esteja aberto, né, a conhecer outras culturas, a conhecer outras formas de viver, a conhecer outras formas de enxergar o mundo, né? Então, é também um trabalho de capacitar a tolerância de cada um, o trabalho do internacionalista, né? Para assim permitir uma maior cooperação internacional e assim permitir também um melhor posicionamento, no nosso caso brasileiro, frente ao mundo. Falando do papel, né, do profissional de relações internacionais, a gente, nessa pandemia, focando mais nessa questão de pandemias, a gente até sempre exalta muito a questão da área médica, da área da saúde, na verdade, né? Qual seria, de uma maneira geral, não só no coronavírus, no cenário de pandemia, qual que é o papel do internacionalista? As pandemias, elas não são exatamente um fenômeno novo, né, nas relações internacionais. Tá? No século XX, a gente teve algumas pandemias que foram bastante marcantes. Tá? Uma das principais foi a gripe espanhola, por exemplo. Chegou ao Brasil logo no começo do século. E muito importante para a melhor compreensão do o que é uma pandemia, quais são suas características, né, as necessidades de preservação da saúde, né, os cuidados com higiene, tudo isso são protocolos que se estabelecem, ou podem ser estabelecidos, né, colocando melhor, no campo internacional, a partir das instituições internacionais. Nesse caso da área de saúde, a principal organização que nós temos é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que agora está sendo alvo de críticas, né, por parte de algumas lideranças políticas, mas cumpre um papel super importante na identificação dos locais onde pode iniciar uma nova pandemia, né, o que estabelecem protocolos eficazes, né, a partir de critérios técnicos, científicos, de como lidar com essa pandemia, e tem uma importância nas recomendações de como lidar com elas, né? Que é o caso que a gente vem experimentando nesse momento. Tá? A OMS ela não tem nenhum tipo de capacidade de impor, né, suas recomendações sobre os estados. Os estados continuam sendo soberanos, né? Mas ela pode, por exemplo, apontar estados que não estão seguindo certos protocolos sanitários, e a partir disso os demais estados, né, ou seja, os pares do Brasil, deliberarem sobre ações que podem tomar contra a gente ou contra qualquer outro que não esteja seguindo esses protocolos. Eu concordo também, com certeza as instituições internacionais têm um papel fundamental, né? E o internacionalista, ele estuda as organizações internacionais, os regimes internacionais, e também o internacionalista tem um papel nas mais diversas frentes, né? Eu estava até conversando com os alunos, sexta-feira passada a gente estava falando sobre bioterrorismo, né? Sobre bioameaças, e como até mesmo a gente pode pensar o papel do internacionalista, né, em termos de defesa e de segurança, né? O bioterrorismo, o biocrime é cada vez uma realidade, né? O avanço tecnológico, ele traz muitos benefícios, mas também traz muitas complicações. Então, acho que a pandemia evidencia que a gente precisa estar preparado, né, para as mais diversas formas de lidar com diferentes ameaças na segurança internacional, lidar com questão de cooperação internacional, como o professor Tiago bem enfatizou. O ponto de vista econômico, né, acho que todas as nações vão passar por problemas econômicos depois dessa pandemia. O Brasil já está com uma crise muito grande, então até mesmo a questão da cooperação econômica, tanto o setor privado quanto o setor público, e como a formação do internacionalista é super multidisciplinar, né? Então eu acho que cada vez mais a necessidade de profissionais nessa área, e acho que a pandemia só deixou isso mais evidente. Exato, né? E só complementando rapidamente o que a professora Luísa colocou, né? Às vezes, quando a gente fala de política externa, né, parece uma coisa muito distante da gente, né? Uma coisa assim,
lá do Instituto Rio Branco, né, que é a nossa escola de formação de diplomatas, do Ministério de Relações Exteriores, e, no entanto, não é exatamente assim, né? Hoje em dia a gente tem um movimento crescente aqui no Brasil de paradiplomacia, que é a atuação direta das cidades, dos municípios e dos estados, né, das unidades federativas, no campo internacional, né? E isso tem sido muito utilizado ao longo dessa pandemia, né, para obtenção de equipamentos médicos, respiradores, máscaras, negociações com pesquisadores lá fora. Então, também é uma área muito interessante de atuação que a gente tem aqui em relação à saúde como um todo. A gente, nesse momento, a gente tem um inimigo comum, né, que é o coronavírus. E aí, quais são os desafios do papel, mais do que nunca, do internacionalista, diante de... uma vez que a pandemia mostra para a gente que a gente tem problemas globalizados, mas que precisam de soluções locais. Andressa, né? Ótima colocação essa, ótima pergunta, né? Essa é uma tendência que a gente já vinha observando e a pandemia ela acentuou, né? Ela escancarou para a gente isso, né? Por mais que a gente possa olhar, né, para o coronavírus e entender o fenômeno da globalização, né? O sujeito, enfim, fica doente na China e isso em pouco tempo afeta o mundo inteiro, né? E isso é uma característica de um mundo globalizado, tá? Eu acredito que cada vez mais as soluções para esses problemas que chegam até nós pela globalização, elas estejam residindo no local, né? Eu acho que as soluções, no limite, elas são locais. E isso em grande medida porque a capacidade que os países, os estados, os municípios, né, a sociedade organizada, ela tem de oferecer respostas a esses desafios da globalização, elas são absolutamente assimétricos, né? A gente não pode julgar, por exemplo, a reação brasileira ao coronavírus, compará-la ao país rico, por exemplo, como a Alemanha, né, ou os Estados Unidos, tá? Então, eu acredito que é muito importante observar essas assimetrias, tá? E num lugar, né, num espaço, numa localidade com recursos escassos, né, como é o nosso caso aqui, recursos escassos nesse momento para enfrentar esse problema da pandemia, né, acredito que a função do internacionalista seja ainda mais importante na busca de construção de pontes, né, com outros parceiros, né, na busca de construção de cooperações, né, o uso da imaginação política, né, da criatividade política, para pensar arranjos e soluções que até agora a gente não tem encontrado, né, nos canais tradicionais, nos meios tradicionais. Então, eu acho que há uma tendência que haja uma valorização do profissional de relações internacionais e um aumento da importância dessa dualidade, né, do local com o global daqui para frente. Concordo com o que o Thiago colocou, né? O ponto que ele enfatizou é uma realidade, né? Existe uma simetria aí de poder, uma simetria de poder e é uma simetria também que fica evidenciado nas populações, desigualdades socioeconômicas, né? Nesse sentido, mais do que um apoio local, eu diria até mesmo um apoio regional, né? O Brasil é um país periférico, semiperiférico, país em desenvolvimento, a gente vai entrar nos conceitos aí, né? Enfim, o Brasil como um país do sul global, e quando eu falo sul global, eu não estou falando sul global geográfico, né? Mas sim um sul global que tem ausência de acidentes aí de capacidades materiais, a melhor forma de você conseguir qualquer coisa no cenário internacional, seja ajuda para conseguir respirador, seja ajuda ou parcerias, investimento para pesquisa da vacina, o melhor caminho é a parceria, né? Principalmente com outros países do sul global. Então, dada essa assimetria, uma forma de você diminuí-la seria por meio, né, da cooperação sul-sul. Eu acho que a gente não pode se afastar disso, né? A gente tem que entender o nosso papel, entender a nossa realidade e pensar de que forma nós podemos dar respostas locais ou regionais a esses problemas globais, como você enfatizou. E nisso o internacionalista cumpre um papel fundamental. A pandemia da Covid ela trouxe à tona muitas questões e à luz muitas áreas. Eu acredito que a de relações internacionais é uma delas.
na opinião de vocês, como que o profissional, o estudante, futuro profissional de RI, ele precisa estar preparado para encontrar esse novo normal que a gente tanto fala? Como que ele tem que estar preparado, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente acabou de enfatizar, né? O Uhum. profissional de relações internacionais, ele tem que ser uma pessoa de mente aberta, digamos assim, né? Ele tem que contribuir para a sociedade, né? Ele tem que contribuir de forma a romper com estereótipos, a de pensar em cooperação internacional, a de ajudar as cidades, né? Até mesmo as cidades a dialogarem, aumentar o intercâmbio nas mais diversas áreas. Então, o profissional de relações internacionais tem que estar preparado nesse sentido para receber informações e passar as informações, né? A gente sabe que, é o que o Thiago falou, parece que política externa é algo muito distante, né? Que quando a gente fala de relações internacionais, isso é algo até chique, relações internacionais viajam como caviar, né? Essa imagem que a gente tem. Só que a gente esquece que política externa é política pública, né? É uma política pública, uma política que deve ser tomada, né, as decisões para os cidadãos, pensando no dia a dia. Qualquer problema que a gente tiver com a China, com a Argentina, vai afetar diretamente o preço do nosso pão, afeta diretamente o produto que você quer comprar, né? Afeta também o que você está consumindo como cultura. Então, as relações internacionais, acho que a gente tem que trazer ela, né? E acho que a função do aluno é mostrar a importância dela no dia a dia, a política pública. Então, eu acho que popularizar as relações internacionais é o que a gente mais precisa, né? Então, nesse Sem sentido, eu acho dúvida. que o Thiago pode até falar mais do que eu. Não, sem dúvida, né? Eu concordo totalmente com o que a Luísa colocou, né? Acredito que cada vez mais vai ser exigido do aluno de relações internacionais, do profissional de relações internacionais, uma capacidade crescente, né, de lidar com o diferente, né, de lidar com o outro. E para isso, sem sombra de dúvida, a gente precisa romper com estereótipos, romper com preconceitos, né, estar disposto ao diálogo, né, e o diálogo no campo internacional a gente traduz como cooperação. Então, Uhum. é fundamental. E eu concordo com a Luísa quando ela colocou que há uma necessidade também de passarmos a entender a política externa como política pública, né? De Uhum. aproximarmos a política externa do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. A gente geralmente, e é até uma tradição do MRE isso, do Ministério de Relações Exteriores, uma espécie de insulamento, né? Uma espécie de afastamento das discussões sociais, tá? Isso é um movimento que aos poucos vem sendo feito de reaproximar a política externa da população. Então, a política externa já virou um dos principais pontos de discussão, por exemplo, de disputas eleitorais, né? E o Uhum. mais importante, acho que o mais legal desse debate, né? E o que mais tem de interessante para um aluno de relações internacionais é entender de que forma que a política externa e as relações externas podem impactar diretamente na vida dele e dos seus próximos, né? Da sua comunidade, do seu entorno. E sem sombra de dúvida, esse é o esforço que a gente, como professor, né? Como professores, né? de pesquisadores de relações internacionais, a gente tem feito, né? A Luísa na parte de segurança, de estudos de segurança, né? E eu na parte de relações culturais. Então, acho que essa é um pouco o esforço, né, do profissional de relações internacionais diante de todos esses desafios que a gente tá vivendo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e a contribuição de vocês em tirar até algumas dúvidas que acho que muitos estudantes possam ter e quem até quer ingressar nessa área de relações internacionais. Fica o convite também para entrar em contato com a gente, né? Tanto eu quanto o professor Thiago somos pessoas Exato. super acessíveis. Pode mandar um e-mail, né? O e-mail da UCP. A gente responde com rapidez. Quem tiver interesse, alguma dúvida sobre o curso, estamos ali disponíveis para tirar qualquer dúvida, para auxiliar, né? Exato, exato. Né? Agradecer aqui também a oportunidade, né, de explicar um pouquinho o que é relações internacionais, né, o que é o curso, o que faz o profissional, tá? Pedir para o pessoal também, quem tiver dúvidas, comentários, né, pode enviar aí para o canal, tá? Que eu e a Luísa, a gente está à disposição para dialogar, para debater, para discutir.
A gente fica por aqui com mais um episódio da série O Mundo Pós-Pandemia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu comentário aqui pra gente.